Aleluia. Então, queridos, eu quero falar hoje algo que, assim, moveu o coração dos irmãos lá em São Pedro da Aldeia, uns 2, 3 semanas atrás. E eu quero falar sobre algo que Deus tem de muito precioso, que Ele gosta, Ele ama, utilizar dessa característica dele em relação a nós. Ou seja, a misericórdia, mais expressa, mais claramente, a segunda chance, aquilo que nós chamamos de uma nova chance. Pastor, o senhor está pregando então para as pessoas que se afastaram do Senhor? Não estou pregando, não estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele sempre dá uma nova oportunidade. E quando a gente fala de uma nova chance, nós estamos dizendo da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, quantas vezes o Senhor deu oportunidade, deu chance para você. A minha história, a minha vida foi feita, eu construí a história da minha vida utilizando muitas vezes desse benefício, dessa coisa maravilhosa que se chama misericórdia de Deus, graça, amor de Deus. Porque se não fosse o amor, a misericórdia de Deus, certamente eu não estaria aqui para contar testemunho e falar qualquer coisa. Porque eu já errei tanto nessa vida, já dei tanto tiro errado, fiz tantas coisas assim que eu achei que fosse certo, tomei direções, caminhos que eu achei que estava certo, mas não estava. Falta de direção e às vezes falta de obediência. Mas quando dobrava os joelhos lá, me arrependia de todo o meu coração e voltava para o Senhor. Quem que eu encontrava de braços abertos? O Senhor. Para dizer, você tem uma nova oportunidade. Eu não sei até quando Deus dá novas oportunidades. Eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei até quanto tempo eu vou viver. Quantos sabem aqui o dia que você vai partir dessa para uma melhor? Quem sabe aqui dizer aqui? Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém. Eu sei. Eu sei. Se olhar para você assim, eu digo. Vou dizer aqui para o Elis. Você vai viver até o dia que Deus quiser. Certo? Sim ou não? Amém? Até o dia que Deus determinar nessa terra. Essa é a verdade. Agora, quando? Aí, queridos, aí eu não sei. Eu não sei não. Pergunta lá para o Espiranga. Deus é quem sabe. Deus é quem determina tempo, hora. Deus determina ações, Deus determina tudo na face da terra. Aliás, no universo. Tudo é regido pela vontade de Deus. E eu gostaria que você abrisse, rapidinho, nós vamos passar por alguns versículos, porque eu quero falar sobre uma figura na Bíblia muito importante para contar essa história para você. Mateus 12, versículo 20. O que está escrito aí? Mateus 12, 20. Mateus capítulo 12, versículo 20. Se você tiver coragem, ousadia e tem fome de Deus, porque quem lê vai ser abençoado e vai receber a porção dobrada, né, da unção de Deus, pode abrir a sua boca e dizer bem forte, bem alto aí, o que está escrito nesse versículo. Glória a Deus, aleluia. Tem bênção para vocês todos, tá? Fala, pode ler, irmã. Glória a Deus, amém. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele não... O que acontece? Que coisa estranha, né? É uma figura de linguagem. Ele não esmagará... O quê? A cana quebrada. Então imagina comigo aqui. Cana, melhor tradução. A tradução fiel é galho. A palavra grega que traduz melhor hoje é galho.
um galho de um ramo, um ramo de uma planta qualquer. Imaginem lá, né, um galho de uma planta, um trigo, um trigueiro, quebrado. A Bíblia está dizendo que ele não esmagará a cana quebrada. Por que isso? O que você entende comigo quando a Bíblia está dizendo isso? Uma pessoa que lida com agricultura ali, com plantio, uma vez levou um pastor, acho que foi o pastor Luciano Subirá que contou essa experiência. Ele estava indo lá numa plantação de trigo muito grande, e eles pegaram um carro desses próprios, né, para andar pelo meio das plantações, e ele estava angustiado porque aquele agricultor ele passava por lugares que às vezes passava por cima das plantas. Ele teve um momento que ele falou: mas peraí, você está matando um monte de pé de trigo. Aí ele falou: pastor, o senhor não sabe nada de agricultura mesmo, né? Desce aqui. Aí ele desceu, pegou lá um galho daquele, um pedaço, um ramo, e falou aqui: se eu fizer isso aqui, aí pegou o galinho e espremeu assim, no meio daquele talo. Eu matei a planta. Agora, se apenas, não somente quebrar a planta, ela volta a reviver. Ela volta a nascer, ela tem forças para nascer. Então, aquilo ali acendeu aquela luz, e imediatamente veio aquela imagem, né? Aquela ilustração foi direto para a palavra de Deus. Quando está falando de de galho quebrado, se a gente for colocar aqui, né, uma tradução, né, na linguagem que nós podemos entender, é o mesmo que o Senhor usa da sua misericórdia. Aquelas pessoas que estão quebradas, que vieram, né, completamente arrasadas de experiências, de crises que esse mundo ofereceu para elas, se ajoelha, se dobra aos pés do Senhor, o Senhor jamais fará isso com a pessoa. O Senhor jamais acabará de matar aquela pessoa. Ao contrário, Ele vai dar força suficiente para que aquela vida quebrada, ela possa reviver. Na verdade, nós temos uma imagem, uma figura de linguagem, em outra passagem, que diz que o Senhor é o oleiro. E aquele vaso que às vezes está quebrado, Ele pega, reforma e faz um vaso, porque Ele dá uma nova chance. E o Senhor, nessa noite, está usando dessa palavra para restaurar não somente vidas, mas ministérios nessa noite. Porque Deus está dizendo para você nessa noite: Ele acredita em você. E Ele te dá uma nova chance. Tem em Lucas, no capítulo 15, Lucas 15 é a parábola, é aquela história de tudo que está perdido. Não é isso? Começa lá com a ovelha perdida. Depois Jesus conta a história de uma moeda perdida. E depois ele conta outra história de uma pessoa, de um filho perdido. Então, todo capítulo fala de uma coisa, de um assunto só. De alguém, de algo que se perdeu e foi achado. Então, pensa comigo aqui. Vamos lá na ovelha, por exemplo, aquela parábola da ovelha perdida. Tinha ovelhas lá no pasto, de repente uma se desviou, uma se perdeu. Bom, se ela se perdeu é porque ela estava no caminho e deixou de estar, sim ou não? Ninguém está perdido sem, né, ter um dia estado encontrado, né, vamos dizer assim. Se ela se perdeu é porque um dia ela estava achada e se desviou do caminho, se perdeu e depois, no caso, nessa história, foi encontrado. Então, toda essa história, Jesus está falando de pessoas, de oportunidades que foram dadas e as pessoas desperdiçaram. É o mesmo que eu disser que Deus colocou sobre a vida, por exemplo, eu
eu falei isso na semana passada lá. Eu fui forjado na fornalha mesmo, na época do Evangelho, em que se falava muito de cruz. Cruz era algo muito forte, que se pregava muito. Lee Watchman, que era uma pessoa que falava muito sobre tratamento, sobre cruz. Aquele Evangelho realmente de abrir mão, de coisas assim, bem fortes. Lembro que um dia fui muito impactado com um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Esse livro era Richard Rembrandt, é um nome meio esquisito porque o cara era romeno. Então imagina naquela época lá de 60 e pouco, que ainda existia o comunismo, e ele foi uma pessoa muito usada por Deus, mas de muita fé. Ele era romeno, mas ele se converteu por uma aliança missionária lá, que pregou a palavra para ele, se converteu, ele, e depois a esposa e os filhos nasceram no meio do evangelho da perseguição. E ele passou a ser um pregador, lá por trás das cortinas, por trás, sabe, aquela igreja que vivia nos buracos, nos guetos, assim, escondido, porque se alguém falasse que era cristão, era morto. Como acontece, está voltando a acontecer isso em alguns lugares, na Síria, em alguns lugares, mas naquela época era muito rígido. Para você ter ideia, esse homem ele conta o testemunho de que um dia ele estava na prisão, ele ficou cerca de 9 anos na solitária. Por 14 anos ele ficou no lugar submerso, 14 anos, e não viu a luz do sol, não viu estrela, não viu montanha, não viu árvore, não viu mulher, não viu criança, só viu soldado. 14 anos preso por não negar a fé em Jesus. Foi esses livros que a gente lia, que eu lia. Fui forjado, realmente, eu li aquilo assim, eu vi essas coisas, testemunhos tão fortes. Ele disse que na prisão, esse mesmo homem estava preso e os guardas chegaram lá e falaram assim: você não vai negar Jesus, a sua fé mesmo, desse tal de Jesus aí? Ele falou: não vou. Então você vai receber a última prova e eu quero ver realmente a sua fé. E aí os soldados foram lá, eles já tinham arrancado as unhas dele várias vezes, e fizeram tanto, ele tinha marca no corpo que ele pregava. Uma vez ele esteve no Brasil, acho que foi em 96 ou 94. Ele estava com uma camiseta assim, ele disse que eu não tenho palavras para pregar agora nessa noite. Mas o Senhor vai me conduzir em algumas palavras, mas eu quero pregar com o meu corpo. Aí ele tirou, desabotou a camisa, virou de costas e mostrou as marcas, os vergões, todo lanhado, toda cicatriz, tudo cortado, aquelas coisas assim, aquelas protuberâncias nas costas todas, de tanto que apanhou lá dentro, nos 14 anos de prisão. Aí o guarda falou para ele assim: eu quero ver a sua fé. Fui lá pegar o filho dele, de 9 anos de idade, botou na frente, colocaram uma arma na cabeça do filho. Queridos, davam fezes e urina para ele fazer a ceia. Você vai ceiar, aí dá fezes e urina para ele. Pegaram a criança, botaram uma arma na cabeça, apontada para aquela criança, e falaram: agora você nega ou não a sua fé? Porque se você continuar com essa historinha, seu filho morre na sua frente e você é o responsável por isso. Ele diz que dobrou os joelhos, caiu os joelhos na hora e falou: Senhor, isso é muito forte. Eu não tenho forças mais suficientes para aguentar isso. Me ajuda. No momento em que ele estava orando assim, a criança se desvencilhou lá, correu, abraçou o pai e falou: papai, 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 não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Mas filho, não, papai, nós em breve estaremos juntos, no lugar que o Senhor me ensinou que nós vamos estar. Aquele pai viu aquela criança ser morta na frente dele, mas não negou Jesus. Alguns anos depois ele conseguiu sair da prisão, não negou a fé. Tiraram o pessoal de missões,
a força, tirou ele da Romênia porque ele queria ficar, tirou ele daquele lugar, ele passou a pregar, né, o seu testemunho no mundo todo. Porque ele queria, no máximo, realmente ele queria ficar ali e morrer por ali. Mas foi o que ele escreveu. Foi o que ele disse. E eu estou contando essa história porque eu lembro do tempo em que eu comia essas coisas, eu lia livros assim, aquilo mexia muito comigo. Eu tinha 14, 15 anos. E eu, daquele momento para frente, eu decidi realmente a parada e falei, não, a minha vida vai ser de Jesus. Eu comecei a buscar, a fazer vigílias, eu procurava pessoas, né, adolescentes que gostariam de seguir comigo, né, de pegar firme aí, orando, buscando, e tinha uns 5, 6, né, na época eu era da igreja metodista. E aí buscava lá, orava com umas pessoas de madrugada, com alguns adolescentes na casa de um, às vezes na casa do outro. Um dia era na igreja mesmo, a igreja tinha aqueles bancos de madeira e eram tiras assim. Eu lembro que uma noite a gente fez vigília ali, até 4 horas, depois eu fui lembrar que não tinha levado chave de casa, eu queria ficar ali mesmo, dormir, e não tinha levado nada, colchonete. Dormi ali em cima daquele estrado, acordei de manhã todo quebrado, aquelas coisas, mas acordei feliz porque eu tinha orado, tinha buscado a Deus, estava pronto para fazer de novo. Porque a fome de Deus, a vontade de querer buscar o Senhor era muito mais forte do que qualquer coisa. Orando, buscando ao Senhor, falando de Deus. E aquilo me trouxe também alguns problemas, porque eu era o famoso espalha-rodinha. Já viu quem sabe o que é isso? Quando chegava no meio assim daquela galera, né? Aí chegava assim e começava a conversar, e um saía, outro, porque eu queria falar de Deus. E eles queriam falar de azarar a garota, de sair, de fazer alguma coisa, tá? Aquele negócio. E eu queria falar de buscar Jesus. E aí eu ficava meio assim, as pessoas me olhavam meio assim, os garotos da minha idade não queriam muito conversa comigo porque eu era santo demais. E não era muito bem aceito. Mas isso me trouxe alguns benefícios. Primeiro que, né, eu, por saber esperar, porque escolhi esperar, Deus me deu o melhor e a melhor esposa do mundo, que é a pastora Marta, né? Ele me deu esse presente. E muito mais, o Senhor preservou dentro de mim essa fé. Só que todo esse tempo, pastor, o Senhor se manteve firme? Não, eu tive muitos momentos que eu vacilei na minha vida. Mas eu sempre acreditei que a misericórdia de Deus era muito maior do que o juízo, como diz a palavra, do que a sua vontade de fazer justiça. Tal. Porque Deus, Ele é misericordioso ao extremo, nós não temos como medir. E Ele sempre dá oportunidades, principalmente para aqueles que Ele vê potencial. Porque Deus olha para você e vê em você potencial para ser um grande pregador. Ou para ser uma pessoa que vai dar testemunho, não precisa ser grande, não precisa ser mais, que vai dar testemunho e vai tocar em vidas, em pessoas. E aquelas pessoas vão se converter. E às vezes você nem sabe disso, nem acredita nisso. Ou um dia acreditou porque alguém mostrou, você teve essa revelação e afogou, e aquele potencial foi minado dentro do teu coração, e você abandonou aquilo ali, aquele projeto, e está vivendo aquela vidazinha mais ou menos de cristão. Sabe qual é a vida mais ou menos de cristão? Vou no domingo na igreja, quando der vou no Tadel, grupo familiar, tal, mais ou menos, vai uma vez por mês, aí vai tal, não se envolve com o reino e não se envolve também com o projeto que Deus estabeleceu para a vida. Sabe, queridos, o melhor jeito, às vezes a gente canta aqui, vem Senhor, tal, quero Senhor o teu mover em mim. O melhor jeito de atrair a presença de Deus não é cantando. Não é cantando. É praticando a palavra do Senhor. É abrindo, rasgando o coração e mostrando toda a sinceridade que tem nele. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Amém? Não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, do quê, Ricardo? De todo o vosso coração. Então não é simplesmente buscar.
Não é simplesmente orar, mas é fazer com todo o coração. É adorar a Deus de todo o coração, é ministrar ao Senhor de todo o coração. Isso significa ter dedicação naquilo que faz. Mas, voltando aqui, quero falar rapidinho para ir já para a parte final, né? Do meio para o final, eu quero falar de uma pessoa e mostrar um exemplo muito claro, que talvez sirva para todos nós aqui. Moisés. Quantos conhecem Moisés? Moisés? Tem algum Moisés aí? Não. Aqui? Tem? Não. Moisés era judeu ou era egípcio? Hebreu ou egípcio? Moisés, ele é filho de uma hebreia, ele é um hebreu. Mas foi criado pela família real, vamos dizer assim, né? Pelos governadores, pelos faraó, pela família ali do Egito. Querido, Moisés, ele teve um chamado de Deus enquanto ele pastoreava ali, fazia alguns serviços para o seu sogro. Mas antes de fazer isso, teve um acontecimento que ele fugiu desse lugar, porque o faraó soube de algo que aconteceu e que começou, né, e ficou com muita raiva de Moisés e queria matá-lo. Poxa, eles eram ali, criados ali, Moisés foi criado naquela família, mas ele fez algo. O que Moisés fez? Quem sabe? Moisés matou um egípcio. Matou, pegou, né, e matou mesmo um egípcio. Isso aconteceu, você lê lá em Êxodo capítulo 2. Interessante que ele viu, a Bíblia diz que ele já era homem, e saiu e começou, parece que os olhos dele começaram a se abrir, porque ele viu o trabalho escravo do povo dele, né, da sua raiz, como eles trabalhavam escravizados, como eles eram explorados. E de repente ele olhou e viu um desses egípcios batendo em hebreus, batendo lá, machucando. A Bíblia diz lá no capítulo 2 de Êxodo, depois você pode ler, que Moisés olhou um lado, olhou para o outro, viu que não estava ninguém vendo, foi para cima do egípcio e matou o egípcio. E enterrou nas areias ali. No dia seguinte, passado, ele viu uma briga entre dois egípcios. E aí ele foi interferir. O que é isso que você está fazendo? Vocês estão brigando aí e tal, porque aí um deles falou assim: quem te ordenou juiz para falar qualquer coisa de nós, se você mesmo matou um egípcio? Aí ele falou: a fofoca correu solta. Parece até, né, alguns lugares aí que a gente sabe, né? Gente, um negócio acontecer aqui agora, o cara já sabe, eu vi, não tinha ninguém vendo. O medo entrou no coração dele e ele fugiu, deu corda, linha na pipa, ele saiu, fugiu. Ele fugiu, e aí começou a história dele. Então, Moisés, ele teve medo de ser morto. Ele certamente ouviu projetos de Deus, ouviu coisas assim, falar do Deus dele, do povo dele. Mas ele fugiu. Eu quero dar um pulo histórico aqui, né? Mais para frente, porque eu quero falar algo muito interessante. Porque Moisés, esse mesmo Moisés, ele foi chamado para liderar esse povo e sair. Porque Deus se mostrou a ele, se revelou a ele numa sarça, num arbusto, né, que queimava, pegava fogo, mas não consumia. Aí ele olhou assim: meu Deus, que troço estranho. Está queimando, mas não queima, né? Aí olhou aquela planta incendiada, mas não se consumia. Quando ele chegou perto, o anjo, com letra maiúscula, do Senhor, começou a falar. Ou seja, a árvore pegando fogo começou a falar com ele. E Moisés começou a falar com a árvore. Na verdade, aquele arbusto, na verdade, ele estava falando com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus. Vamos botar aqui, nós entendemos que aquele anjo figurava a pessoa de Jesus.
E ali foi colocado o projeto de Deus sobre a vida de Moisés, e ele recebeu. Assim como no dia que você entendeu o projeto de Deus, ou alguém falou de Jesus para você, você entendeu, e se você aceitou, engoliu aquilo, e você creu naquilo. Só que, queridos, para a gente lidar com as coisas de Deus, nós precisamos ser tratados lá dentro. Porque Deus não deixa ninguém fazer aquilo que Ele quer que faça, a sua obra, relaxadamente, de forma, vamos dizer aqui, como é que fala? Desleixada, né? Assim, ou com o coração impuro, com mãos sujas. Nós precisamos ter coração puro e mãos limpas. Como diz o salmista, quem entrará no santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. São esses que Deus realmente quer usar. Ele chama qualquer um, ele chama você, chama todos. Chama aquele que está lá agora, né, de repente na prática do pecado, ele chama, é você. Jesus chamou Paulo no meio, né, de uma situação de que ele estava perseguindo, indo para matar cristãos. Jesus se parou na frente dele e falou, chega, a partir de agora você vai fazer o que eu quero que você faça. Então, o chamado é em qualquer momento, mas ser usado por Deus precisa ter algo mais. E esse algo mais você pode receber. Todos nós podemos receber. E aqui, queridos, Moisés foi chamado, mas ele precisava de algo mais. Lá, depois, passado o tempo, o povo já tinha saído do Egito. Moisés subiu algumas vezes ao monte para orar, para falar com Deus, para Deus falar com ele. E em um determinado momento ele foi chamado e Deus começou a falar com ele, a dar ordens. Olha, eu quero que o templo, eu faça um tabernáculo assim. Eu quero que as vestes sejam assim, as festas sejam essas. Eu quero isso e aquilo outro. Agora, Deus entalhou lá umas tábuas e escreveu naquelas tábuas o que nós chamamos de 10 mandamentos. Quem fez isso? Foi Deus. Deus fez isso e deu, e entregou nas mãos de Moisés. E falou, olha, esses são os mandamentos, isso aqui é a preciosidade. Você vai passar tudo isso, e além de tudo que eu falei, para o povo. Aí naquela conversa, de repente, Moisés estava no monte nesse momento. E como ele estava demorando muito a descer, o povo lá embaixo esperando certamente, porque viu de baixo trovão, relâmpago, porque quando Moisés subia, aconteciam algumas coisas estranhas no monte. Fumegava, pegava fogo lá em cima, via raio, tremia o monte. Isso acontecia. Por quê? Porque Deus estava lá conversando face a face com Moisés. E as pessoas de baixo só olhavam. E como Moisés demorou, o povo falou assim, ele morreu. Aí foram para Arão, o sacerdote, o servo, aquele que era o responsável da parte espiritual do povo de Deus. E foram para Arão e disseram, olha, Moisés morreu, a gente precisa de um Deus. Esse Deus aí, né, não está com nada. Tal. E aí fizeram o seguinte. Fizeram que Arão construísse um ídolo, um bezerro de ouro. E Arão falou assim, olha, pega tudo, tal, os brincos, os cordões, tudo que você tem de ouro, dá para mim. Fizeram um molde, colocaram ali dentro todo o ouro, derreteram aquilo tudo e fizeram um bezerro de ouro. E passaram a adorar e ainda disseram assim, olha, esse é o Deus que nos tirou do Egito e nos trouxe para cá em liberdade. E isso foi demais para o coração de Deus, porque eles deram reconhecimento a outro Deus. Deus lá de cima, quando estava conversando com Moisés, falou, olha Moisés, desce. Lá no capítulo, em Êxodo, no capítulo 32, você vai ver isso, essa história. Moisés desce correndo, porque o povo que eu escolhi, está pecando, está errando.
E eu vou destruir, você vai ver o que eu vou fazer, e vou fazer de ti uma nova nação. Vou fazer isso, tal, e Deus. E aí Moisés quis argumentar com Deus. Sabe o que Moisés fez? Deu uma de sabichão. Falou assim, não, Deus, não faça isso. Deus, se o Senhor destruir esse povo, os egípcios vão dizer, lá, aquele povo que Deus tirou daqui da gente para matar no deserto. Nós vamos ser zoados em gerações e gerações. As pessoas vão falar mal da gente. Ele começou a argumentar, a falar, e Deus falou, tá bom, tudo bem, não vou fazer isso. Alguma coisa eu vou fazer, mas isso eu não vou fazer. Tudo bem, eu vou poupar. Agora desce. Aí sabe, Moisés desceu todo feliz com aquela tábua, né? Escrita e foi falando, né? Não, vou lá, vou conversar com o pessoal e nós vamos destruir aquilo. Quando ele estava descendo com Josué, ele começou a ouvir alguns gritos e ele falou, que grito é esse? Que festa é essa que estão dando? Aí o outro falou, não, isso não é festa não. Realmente, isso não é grito de festa, nem grito de vitória de guerra. Isso aqui é alguma coisa que estão fazendo estranha. Esse barulho é muito estranho. Quando Moisés viu aquele bezerro levantado, aquelas pessoas adorando aquele bezerro, sabe o que ele fez? Quem sabe? Ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Quebrou as tábuas de raiva, ou seja, aquelas tábuas significavam a aliança. Aquilo era o símbolo da aliança que Deus tinha feito naquele momento com Moisés e com o povo. Moisés pegou e quebrou a aliança. Ué, mas ele não tinha dito lá em cima para Deus poupar? E Deus já tinha visto tudo, queria fazer aquilo que Moisés depois determinou no seu coração. Por que ele olhou aquele povo e teve essa atitude de raiva? Ele pegou aquele bezerro e fez com que aquilo tudo fosse destroçado, colocou num rio, mandou todo mundo beber, num lago, e mandou todo mundo beber aquela água ali. Ainda chamou assim, quais são? Quem é que está comigo? A tribo dos levitas, os levitas, né, de Levi. Os levitas se manifestaram e ficaram do lado de Moisés, somente. E aquela tribo foi, aquelas pessoas foi dada uma ordem, vocês matam os vizinhos, os parentes, todo mundo, porque isso vai ser um sinal, né, algo que Deus mandou fazer. E aí foi uma matança, foi algo terrível, foi algo que aconteceu muito triste na história. Mas algo que eu quero falar e destacar foi o coração de Moisés. Porque aquele homem, querido, o povo estava pecando, sim ou não? Estava errado, não estava? Adorando, idolatrando outro Deus. Isso é o que estava. Quem mais estava errado ali era o povo. Mas eu quero falar de um homem que teve um chamado. Um homem que estava sendo ali aquele elo de aliança, aquele que estava realmente com o cajado nas mãos, com a vara de autoridade, com a unção de Deus, aquele que estava à frente. Era o pastor, era o líder do grupo familiar, era o discipulador, aquele que estava à frente, era isso que importa. E aquele homem demonstrou fraqueza. Aquele homem demonstrou que precisava de tratamento, de coisas, né, de mudanças, de alguma coisa lá dentro dela. Poxa, pastor, haja paciência. Realmente, tem que ter paciência mesmo, né? Se ele se propôs a fazer aquilo, né, que ele disse lá em cima do monte para Deus, quando chegou e viu, ele quebrou aquela tábua de raiva. E mandou matar todo mundo, fez o que aconteceu tal. Porque brotou dentro dele algo que não tem no coração de Deus. O coração de Deus é cheio de misericórdia. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que errou. Você que deu um passo bem fora do projeto de Deus. Você que deu um passo longe do caminho do Senhor e de repente você se viu afastado. Porque há uma ilustração, o pastor Ralph sempre usava isso. Na construção você sabe, se você faz essa parede aqui, se você abre aqui 2, 3, 4 graus aqui, quando chega lá a diferença vai estar grande, não é verdade? Imagina, né, algo que está aqui, reto. Se eu fizer um pouquinho assim, aqui eu não estou vendo a diferença, mas lá na frente eu vou ver. Quando eu medir aqui, vai olhar assim, vai ver que o negócio está bem torto.
Às vezes a gente dá um passinho errado e continua ali naquela caminhada. E esquece, quando vai ver, está longe. Está bem longe do caminho do Senhor. E às vezes, pode ser que nessa noite esteja acontecendo com você. Eu não sei por onde você tem andado, querido. Eu não sei. Mas, eu quero dizer que o coração de Deus é cheio de misericórdia. O coração do Pai é cheio de graça. É cheio de amor. E Ele, nessa noite, decidiu, como em outras noites, mas hoje Ele decidiu revelar isso para você. Te dar uma nova chance. Talvez você tenha perdido a oportunidade de pregar para alguém que estava do seu lado, chorando, sofrendo. Você foi para casa e pensou assim, por que eu não falei de Deus para ela? Aí você lidar com essa situação, sempre perdendo oportunidade, perdendo chances de fazer algo para Deus. Talvez você estivesse aqui já no ministério de louvor, de música, tocando, e você decidiu fazer algo que não convém a um ministro do Senhor, se afastou do ministério e até hoje está assim. Será que realmente essa é a vontade de Deus? Você descobriu de repente que o seu chamado não é esse? Ou será que isso é uma desculpa para o seu coração para você conseguir viver melhor? Será que aonde você está vivendo, querido, é o centro da vontade de Deus? Tem pessoas, não é o caso aqui da igreja, né, de Cabo Frio, mas São Pedro eu tenho isso, mas aqui em Cabo Frio, não sei, né? Mas tem pessoas que, ao invés de olhar para dentro dela mesmo, de culpar às vezes a si mesmo, ela culpa o pastor pela palavra que não foi boa, culpa o ministério do louvor pelo louvor que não é bom e tal, e samba fora da igreja. Ai, não serve, não, tal, tem isso, tem aquilo, outro. E aí ela leva daqui para onde ela for o problema, porque o problema está nela. O problema está na pessoa. Eu quero hoje te ajudar muito, querido, a você entender isso. Que seus olhos se abram em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com Moisés? Capítulo seguinte. Deus resolveu renovar a aliança. Só que agora ele falou assim, ó, você vai talhar a tábua. Pega a tábua, que Deus tinha feito, agora Moisés iria fazer. Pegue as tábuas. Moisés pegou, talha as tábuas, ele construiu, fez lá um negócio, e escreva o que eu vou dizer. E aí Moisés começou a escrever. Agora ele estava fazendo. Na semana passada eu preguei assim, olha, o título da mensagem foi o que não tem custo não tem valor. As pessoas costumam valorizar geralmente aquilo que custou. Né? Se eu disser para você, qualquer pessoa aqui, está lá o Ricardo, essa blusa é de quem? É sua? Talvez você tenha ganhado, né? Você não comprou, né? Mas é sua. Vamos supor, você comprou algo. E aquilo, você sabe o preço que custou. Você comprou o seu carro. O preço daquilo você sabe. Você pega o carro e já... se bater, bateu. Se enferrujar, enferrujou. É assim que se trata? Porque nós sabemos o custo. Sabemos o quanto vale. Agora, se Deus usasse a misericórdia e falasse assim para uma pessoa, por exemplo, eu usei o exemplo do Ricardo aqui, bate o carro que eu te dou outro. Aí você bate, Deus vai dar outro. Aí bateu de novo, amassou, tal, jogou lá no relento, tal, largou o carro, pega quando quiser, não lava, não põe óleo, não põe nada. Porque quando estragar, Deus dá outro. É assim? Deus não trata assim, sabe por quê? Porque Ele sabe que nós valorizamos quando custa para a gente. Nós damos valor às coisas que têm custo. As coisas que para nós custa algo. Sabe qual o valor da sua vida? Sabe quanto você vale?
Sabe, Lohane, quanto você vale? Sabe qual é o seu preço? Tem valor, não? Sabe, Cláudia, quanto você vale para Deus? Qual é o custo? Quanto você vale, Fabiano? Calculado. É verdade. $1 milhão. Não. $1 milhão, rapaz. Quanto vale? Eu vou dizer para você. Você vale exatamente o valor de Jesus. Amém? Por que isso? Por que, pastor? Porque foi o que Deus resolveu dar em troca da sua vida. Deus deu o seu filho para derramar o sangue e morrer por você. Você vale o sangue de Jesus. Querido, se você entende isso, você passa a valorizar a sua vida. Meu Deus, eu valho alguma coisa. Tem aquelas pessoas que ficam lá, minha vida não presta, não falo nada, não vale para nada, eu não consigo fazer nada, não dá nada certo para mim. Jesus comprou você com o seu sangue. Você tem o valor do sangue de Jesus. Meu Deus, isso é algo que precisa estar aqui na nossa cabeça. Você precisa se valorizar, queridos. Você precisa entender que você não é um zero à esquerda, mas você significa algo no projeto de Deus. E por isso mesmo Ele quer te dar uma nova chance. Porque Ele entende o valor que você tem. As pessoas culpam todo mundo. E eu estava falando lá, Moisés voltou lá para reescrever tudo. E Deus falou de novo os 10 mandamentos, todinho para Moisés. Renovou a aliança com Moisés. E a partir dali, tomaram uma nova direção. Houve custo, houve perda. Sim, porque o pecado ele traz suas consequências. O erro traz as suas consequências. Mas nós precisamos aprender com os erros e acertar, amém? Eu quero dizer, queridos, Deus quer ressuscitar o seu ministério nessa noite. Deus quer ressuscitar aliados dos pastores Márcio e pastora Sônia. Pessoas que realmente vão pegar firme, vão dar conta do recado, porque a seara é grande. Queridos, quando nós olhamos para a região dos lados, olhamos para fora lá, a gente vê tantas pessoas perdidas, tanta gente precisando de Jesus. Tantas pessoas que nós precisamos para delegar algo. Nós queremos, às vezes, eu fico em São Pedro, querendo crescer, querendo expandir. Mas precisamos de aliados, precisamos de pessoas que são servas, são tratadas. Eu não estou dizendo que eu não tenho lá, tem pessoas que são preciosas. Mas eu preciso de mais pessoas que engajem. Nós precisamos de pessoas que entendam o seu chamado e que façam cumprir o projeto de Deus na sua vida. E eu quero orar com você. Eu quero pedir nessa noite a Deus que restaure a sua vida. Você que um dia também ouviu falar de Deus, ouviu falar de Jesus. E aquela foi a sua chance. Talvez você não tenha dado trela para aquilo. Mas nessa noite Deus está te chamando. Feche os seus olhos, sentado mesmo, feche os seus olhos. Gostaria de chamar um ministério de música aqui. Por favor, irmãos. Sabe o que eu descobri, queridos? Que não existe, na Bíblia, não existe ex-ungido. Ex-ungido. Ali está um ex-ungido, agora não é mais. Não existe. Se você descobrir algo, venha conversar comigo, que fala contra. Não existe. Existem pessoas que agiam na unção e outras e não agem mais. Mas ex-ungido não existe. Mesmo ungido, Salomão foi ungido rei de Israel. Fez coisas, Salomão também, mas Saul fez coisas terríveis.
Aos olhos de Deus pecou, errou. Davi não levantou um nada sequer em relação a ele, mesmo tendo sido ungido rei no lugar dele. Mas ainda não era de fato, porque Saul ainda estava vivo. Mas ele, estando vivo, ele ainda era o rei, ungido de Deus para ser rei de Israel. E nada poderia se levantar contra, porque ele foi ungido. Estava oprimido, teve opresso, ficou endemoniado. Mas ele era ungido. E se Deus te chamou, te ungiu, você recebeu o Espírito Santo de Deus, você jamais deixará de ser ungido de Deus. Você pode estar distante, você pode estar lá, um caminho longe, mas o chamado foi lançado para você. E a responsabilidade que nós temos, que você tem, que nós temos, é voltarmos para a vontade de Deus. É nos voltarmos para o caminho do chamado de Deus. Fazer aquilo que realmente foi determinado no início para nós. E para quem tem dúvidas, para quem está aqui e não sabe aquilo que Deus quer da sua vida, eu quero já dizer, já de cara. Primeira coisa que Deus quer da sua vida é todo o teu coração. É o seu desejo, a sua vontade, o seu querer. É isso que Ele quer. Porque Ele dominando a sua vida, os seus desejos, a sua vontade, Ele fazendo isso, você está apto, está preparado para receber dos benefícios, dos milagres, dos sinais, das bênçãos de Deus que vem do céu. Até para lidar com as bênçãos, Deus trata o nosso coração. E eu quero, nessa noite, fazer com que você pense nisso. Como falei, curva sua cabeça, feche os seus olhos.